O Pacífico Sul guardou por mais de 75 anos o segredo do USS Hornet, um porta-aviões icônico da Segunda Guerra Mundial. Drones submarinos finalmente o localizaram a mais de 5.000 metros de profundidade, perfeitamente preservado. Mas os robôs capturaram uma imagem singular, um canhão apontando para o céu, e o rastro de um marinheiro que mudou o relato histórico e revelou o aterrador custo humano das últimas horas. Não se esqueçam de se inscrever, dar like para apoiar a história e compartilhar este mistério com amigos para que mais pessoas conheçam a verdade do abismo. O Oceano Pacífico Sul guarda segredos gravados em titânio e aço, monumentos silenciosos às batalhas que forjaram a história moderna. Nenhuma lenda naval da Segunda Guerra Mundial é tão épica e tão trágica quanto a do USS Hornet. Este porta-aviões foi o coração de algumas das operações mais audaciosas dos Estados Unidos. Desde o audacioso Doolittle Raid, que atingiu Tóquio pela primeira vez, até a crucial Batalha de Midway. Sua epopeia terminou em outubro de 1942, nas águas furiosas das Ilhas Salomão, vítima da brutal Batalha de Santa Cruz. Por mais de 75 anos, o Hornet foi apenas um ponto vago nos mapas, uma lenda submersa a mais de 5 quilômetros de profundidade. A descoberta de seus destroços em 2019, realizada por uma expedição de vanguarda que empregou drones submarinos, veículos autônomos e operados remotamente, AUV e ROV, não foi simplesmente um achado arqueológico. Foi um ato de ressurreição tecnológica. Estes olhos eletrônicos penetraram a escuridão abissal para revelar um naufrágio perfeitamente preservado, um testemunho de guerra congelado no tempo. Mas o que chocou historiadores e cientistas não foi o navio em si, mas uma imagem singular capturada pelo drone. Um testemunho visual que, por sua clareza e crueza, mudou tudo o que se acreditava saber sobre as últimas horas do porta-aviões. Esta imagem não revelou um tesouro escondido ou um fantasma, mas uma verdade visceral e concreta sobre o caos, o sacrifício e o custo humano da vitória. Para entender o impacto da imagem, é crucial recordar o valor histórico do USS Hornet. Sua vida operacional foi curta, apenas 1 ano, mas densa em façanhas. Foi o único navio na história a lançar bombardeiros terrestres, B-25 Mitchell, no Doolittle Raid. Um golpe psicológico crucial contra o Japão em abril de 1942. Pouco depois, desempenhou um papel decisivo na Batalha de Midway, a vitória que inverteu o curso da guerra no Pacífico. O Hornet não era apenas um navio, era um símbolo da resistência americana. Seu destino foi selado na Batalha das Ilhas Santa Cruz. Em 26 de outubro de 1942, o Hornet foi alvo de um ataque japonês implacável. Torpedos e bombas o atingiram repetidamente. Os relatórios da época descrevem a cena como um inferno flutuante. O navio sem propulsão, em chamas, mas agarrando-se à vida. A tripulação lutou heroicamente para salvá-lo durante horas, em uma das maiores demonstrações de valor naval da guerra. Finalmente, a Marinha dos Estados Unidos concluiu que o porta-aviões não podia ser salvo e que representava um risco se caísse em mãos inimigas. Foi dada a ordem de afundamento, ou scuttling. Os destroyers americanos dispararam torpedos e canhões para acabar com ele. A premissa histórica era que, após ser atingido pelos japoneses e arrematado por seus próprios aliados, o Hornet havia descido às profundezas como uma massa irreconhecível e destroçada. Esta destruição final, somada à profundidade abissal, o tornou um dos naufrágios mais difíceis de encontrar. O mistério que persistia não era se havia sobrevivido, não o fez, mas como morreu e qual era seu estado final. A busca pelo Hornet foi impulsionada pela paixão do cofundador da Microsoft, Paul G. Allen, e sua equipe de exploradores submarinos, Vulcan Inc., a bordo do navio de pesquisa RV Petrel. Após o falecimento de Allen, a equipe continuou seu legado, especializando-se na localização de navios capitais perdidos da Segunda Guerra Mundial. A chave de seu sucesso reside na tecnologia. A expedição não utilizou mergulhadores humanos, impossibilitados pela imensa pressão a 5.300 metros, mas sim uma frota de drones submarinos de última geração. Estes veículos operam com uma precisão assombrosa. Primeiro, os AUV, Autonomous Underwater Vehicles,
utilizam um sonar de varredura lateral de alta resolução para mapear grandes extensões do fundo marinho, buscando anomalias que coincidam com a forma e o tamanho de um porta-aviões. É uma tarefa que requer meses de mapeamento em uma área que duplica o tamanho de estados inteiros. Uma vez que o sonar identifica um objetivo promissor, a equipe implanta o ROV, Remotely Operated Vehicle. Este drone é o verdadeiro olho da missão, equipado com câmeras de ultra alta definição, potentes luzes LED para vencer a escuridão perpétua e braços robóticos. É o ROV que desce para tirar a imagem que muda tudo, transformando uma simples leitura de sonar em um testemunho visual. No caso do Hornet, a busca culminou em fevereiro de 2019, depois que o RV Petrel havia percorrido a área em busca do naufrágio. Quando o ROV finalmente estabeleceu contato visual com o Hornet, a tripulação do RV Petrel ficou estupefata. A ideia preconcebida de um naufrágio destroçado e espalhado pelo fundo do mar, produto das explosões dos torpedos japoneses e da metralha aliada, se dissipou. O Hornet jazia incrivelmente ereto, assentado sobre sua quilha, como se tivesse pousado suavemente. A profundidade abissal, 5.334 metros, acabou sendo a melhor câmara de conservação. A essa distância da superfície, a falta de luz, a ausência de fortes correntes e, crucialmente, a escassez de oxigênio e organismos xilófagos, como as brocas marinhas que devoram a madeira, pararam o relógio biológico. O porta-aviões não era um esqueleto enferrujado, mas um colosso congelado no tempo. As câmeras do drone começaram a enviar imagens nítidas da superestrutura, da torre de controle de voo, a ilha e do vasto convés. Podia-se ver detalhes que só se esperaria encontrar em um museu. Sistemas de canhões antiaéreos, a âncora de proa e até mesmo estruturas de rádio. O nível de detalhe era tão vívido que, apesar das décadas, parecia que o navio havia sido afundado na semana anterior. A missão não havia encontrado uma ruína. Havia encontrado um mausoléu submarino. Se a visão deste colosso congelado e a solidão desse casaco perfeitamente dobrado te comoveram, acabaste de presenciar como a tecnologia reescreve a história. Mas ainda falta a parte mais crucial. Como os destroyers americanos realmente conseguiram afundar um navio que se recusava a morrer. Demonstra-nos que queres conhecer a verdade final. Clica gostei, agora mesmo, e inscreve-te para te juntares à nossa expedição ao coração do mistério do Hornet. O verdadeiro achado que choca e altera a narrativa histórica não é a integridade geral do navio, mas a incrível clareza dos detalhes que os drones capturaram. O USS Hornet foi afundado pelas forças aliadas para evitar que caísse em mãos japonesas. A história oficial conta que 10 torpedos e centenas de projéteis foram necessários. A imagem-chave que mudou tudo foi a evidência visual, capturada pelo ROV, da extensão e do tipo de dano, e mais poeticamente, os artefatos dos últimos minutos. Em vez de depender dos relatórios de batalha escritos no calor do combate, que muitas vezes contêm erros e julgamentos apressados, os drones forneceram um testemunho ocular da verdade final do navio. Primeiro, as imagens do casco mostraram o dano catastrófico das bombas e torpedos japoneses no lado de estribordo, verificando o alcance da destruição inicial. Segundo, as câmeras capturaram as baterias de canhões antiaéreos, o Oerlikon de 20 mm e os de 1,1 polegadas, ainda apontando para o céu. Esta imagem é monumental. Muda a narrativa de um navio abandonado para um navio que lutou até seu último suspiro. Confirma que a tripulação, até o momento de receber a ordem de evacuar, manteve suas armas prontas, imortalizando o espírito de resistência desses marinheiros. E terceiro, os vestígios da tripulação. No convés, a imagem de um trator de reboque International Harvester, utilizado para mover aviões, estava perfeitamente conservada. E ainda mais íntimo, as câmeras detectaram um casaco perfeitamente dobrado ou pendurado perto do convés. Esta é a imagem mais chocante. Não é uma evidência de guerra, é uma pegada humana. Pertencia a um marinheiro que o deixou apressadamente para evacuar? Foi deixado por um engenheiro sabendo que não voltaria? Este detalhe minúsculo e pessoal mudou a abstração de 2.200 homens evacuados pelo rosto singular de um marinheiro que deixou seu casaco. Esta constelação de imagens mudou tudo porque transcendeu o dado histórico.
O navio foi afundado por 10 torpedos. Para revelar a experiência, a equipe antiaérea estava esperando outro ataque, e um homem deixou seu casaco pensando em voltar. O drone submarino, com seu olho frio e preciso, tornou-se a testemunha final da bravura humana e do caos mecânico. A exploração do USS Hornet e a imagem que o drone capturou sublinha o papel crucial da tecnologia moderna na arqueologia de águas profundas. Antes dos AUV e ROV de alta capacidade, naufrágios dessa profundidade eram inacessíveis, destinados a continuar sendo lendas. Agora, a tecnologia não apenas os encontra, mas os documenta com uma fidelidade que supera a imaginação. O Hornet, junto a outras descobertas da Vulcan Inc., como o Wasp ou o Lexington, são mais do que restos, são túmulos de guerra. A clareza das imagens dos drones reforça a solenidade destes locais, que não são para o resgate ou a exploração, mas para a memória. O naufrágio se torna uma cápsula do tempo para a ciência de materiais, ao ver como o aço e o titânio resistem ao abismo. E para a história militar, a imagem do canhão apontando para o céu, gravada com luz artificial a 5.300 metros, é um lembrete visual do preço pago pela paz. O drone submarino, um autômato moderno de fibra óptica e algoritmos, tornou-se o guardião das epopeias humanas. Ao capturar a imagem desse casaco, o drone não apenas registrou um artefato, fez uma descoberta de valor imaterial. Revelou a inquebrantável conexão entre a fragilidade da vida humana e a monumentalidade das máquinas de guerra. É uma verdade que se manterá visível, silenciosa e perfeita, no coração do Oceano Pacífico, graças à tecnologia que desafiou a escuridão. O USS Hornet foi um símbolo em 1942. Hoje é um testemunho. E essa imagem solitária, limpa e clara, de um detalhe pessoal em um campo de batalha de aço, é o fragmento da história que os drones submarinos resgataram, mudando para sempre a forma como entendemos seu trágico final. Esta imagem de um canhão apontando para o céu, gravada na escuridão abissal, é o testemunho mais honesto do sacrifício da tripulação do Hornet. A tecnologia moderna nos permitiu ser testemunhas de sua última batalha, honrando os marinheiros que lutaram até o final. Se esta epopeia submarina te comoveu, é fundamental que te inscrevas e deixes um comentário sobre qual dos artefatos te pareceu mais impactante. Dá gostei e compartilha este incrível descoberta que mudou a história.